Hoje, a palestra que iremos ouvir tem como título A Inserção do Adventismo no Rio de Janeiro, de 1894 a 1940. Na verdade, ela é uma notícia de pesquisa que está sendo realizada pelo Davi Boechat, membro do nosso grupo aqui da Abrad, e ele possui graduação em Direito pelo NASP Engenheiro Coelho e está realizando neste momento o seu mestrado em teologia também no UNASP Engenheiro Coelho. Atualmente ele trabalha na Unaspress e também escreve artigos para a revista Vida e Saúde. Eu quero hoje conversar com você que está assistindo ao canal da Associação Brasileira dos Historiadores Adventistas, apresentando um pouquinho do que eu tenho pesquisado agora no mestrado. Mas para começar a contar essa história, ela vai muito além do momento em que se escreve a dissertação, né? O interesse historiográfico, ele muitas vezes tem a ver com as nossas experiências, e isso tem a ver com a minha carreira no jornalismo. Quando eu, ainda ali, cursando a faculdade de jornalismo, morando no Rio, onde eu vivi até os 25 anos, recebi, né, o insight que iria resultar nesse projeto e agora nessa pesquisa em andamento, né, que em breve vai ser uma pesquisa, se Deus assim permitir, concluída e disponível para leitura, para apreciação dos pares da academia, mas, sobretudo, da igreja de maneira mais abrangente. Eu não vou apresentar slides, mas separei duas fotos que eu acho ilustrativas para essa minha fala, que pretende apresentar um pouco para vocês, não das conclusões, mas dos procedimentos ainda em curso com essa pesquisa. Essa primeira foto que vocês estão vendo é uma foto minha, né, um pouquinho mais novo, quase 10 anos atrás, na verdade, aproximadamente 10 anos atrás. Eu, ali com 19, 20 anos, ladeado pelo Marco Antônio Canosa. Você pode ver ali que eu estou com um crachá, estou num ambiente com telas ali, né? Essa era a redação de um jornal local lá na região da Baixada Fluminense, o Conecta Baixada, onde eu fui ali um dos primeiros contratados nesse jornal local. E pouco depois da minha contratação veio a chefia, né? Fui contratado ainda antes da chefia, vejam só. E esse ao meu lado é o Marco Antônio, que era ali o coordenador editorial, né? Uma espécie de editor executivo, que ficava mais próximo dos jovens jornalistas, jornalistas ainda em formação, quase sem exceção, todos nós éramos estudantes de jornalismo, e o Marco era, de fato, o nosso treinador nesse processo. E foi numa das muitas conversas de redação, entre reportagens escritas para a edição impressa do Conecta Baixada, dos vídeos produzidos, os vídeos você consegue encontrar no YouTube, dezenas, talvez centenas de reportagens minhas durante essa época, produzidas, né, com as notícias locais ali da Baixada, as notícias da política local, do esporte local, dos crimes locais, enfim, tudo que girava em torno da nossa realidade, ali especialmente nos municípios de Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis, que era a área de cobertura, de abrangência do jornal. Tudo passava pelo Canosa, que era o nosso editor. E você deve estar perguntando, né, por quê? O que tem a ver esse momento da minha carreira, já há tanto tempo passado? É porque ali foram colocadas algumas das sementinhas do que viria a ser o projeto de pesquisa que eu tocaria, que eu viria a tocar, né, porque ainda está em processo de produção, no NASP muitos anos depois. O Marco Antônio Canosa, ele foi durante muito tempo adventista do sétimo dia, o que, aliás, né, me proporcionou assim muito mais facilidade
para lidar com as questões de trocas de escalas, né, aos sábados. Outros colegas, né, eram colocados para cobrir a minha ausência em alguns momentos, né, dada a guarda do dia sagrado. E o Canosa tornava a vida, portanto, muito mais fácil nesse sentido. Tendo sido ele adventista, sabia o valor que isso tinha para mim e foi realmente uma pessoa muito importante. Mas foi importante na minha formação também por conta de uma leitura, né, que ele vinha fazendo. O Canosa é um grande fã do Lima Barreto, grande autor da literatura brasileira, né? Muitos, inclusive, o consideram um injustiçado por não ter sido tão reconhecido em vida, né? Reconhecimento esse que veio mais tarde, no centenário de sua morte. Vários movimentos de mídia, mesmo fora do ambiente da bolha literária, relembraram o Lima Barreto. E o Canosa, relendo, né, um livro, um dos principais romances dele, O Claro dos Anjos, salvo engano, a última obra que o Lima Barreto escreve, antes de morrer, foi uma obra, inclusive, publicada póstumamente. As primeiras páginas desse romance, eles trazem algumas informações que nos ajudam a pensar sobre o Adventismo no Rio, ali na década de 1920, né, 19 e 20. Nesse romance, o Lima Barreto ele conta a história da Clara dos Anjos a partir também da história do seu pai e de um namorado que ela teve, enfim. E na descrição do ambiente, mesmo antes de chegar na própria protagonista, o Lima Barreto ele vai falar sobre um grupo, né, um grupo de bíblias, um grupo de crentes que guardavam o sábado e que atuavam, né, apresentando a sua mensagem no subúrbio do Rio de Janeiro. O Lima Barreto fala de algumas iniciativas que, para quem conhece um pouco da história adventista, eram muito comuns no processo de início de um trabalho missionário ou na expansão missionária. Então ele faz relatos que nos dão a entender, né, nos remetem ao evangelismo em tendas, né, tão comum, ainda hoje muito utilizado. Ele vai falar sobre cânticos que aos sábados podiam ser ouvidos em diversas partes do subúrbio do Rio. E o Canosa, lendo aquilo, né, e querendo me recomendar a leitura de um dos seus autores favoritos, o Lima Barreto, vai dizer: garoto, você devia ler o Lima Barreto, porque ele está falando lá sobre a igreja adventista. E ele sabia do que estava falando, né? O Canosa foi adventista durante quase 20 anos. Ele converteu-se ainda criança, participou do movimento de desbravadores, deixou a igreja já com mais de 30 anos. E sabia realmente do que estava falando. O que eu não sabia é que aquele insight dado pelo Canosa acabaria se tornando, 10 anos depois, o meu tema de dissertação. Né? Muita coisa aconteceu desde então. Né? A faculdade de jornalismo que eu cursava, não por falta de paixão pela profissão, mas por preocupações, né, de natureza básica, de subsistência, eu acabo migrando da faculdade de jornalismo para a faculdade de direito, que eu concluí, mas aquela ideia, aquela conversa de redação frutificaria em algo mais abrangente depois. Então, alguns anos depois dessa conversa, eu li um outro livro que não foi Clara dos Anjos, foi uma coletânea de artigos do Lima Barreto, onde ele contava, onde uma organizadora, se eu não me engano, da Universidade Federal de Minas Gerais, trazia uma compilação de vários dos seus escritos, e num texto para a revista Careta, também dessa mesma época ali, né, final da década de 1910, ela vai... o Lima Barreto vai falar sobre uma situação em que uma barca em que ele estava, uma barca que fazia o trajeto Rio-Niterói, numa tempestade ficou à deriva, e nessa barca relata Lima Barreto que havia um missionário. E dessa vez ele não fala mais de um bíblia que guardava o sábado, mas ele fala de um missionário adventista
ele chama de Mr. Sharp. E eu acredito que haja ali um pouco de ficção mixada com realidade, porque não existia nenhum missionário Mr. Sharp, não que eu tenha encontrado nos registros, os sobrenomes são outros, todos americanos, mas não... Na verdade, nem todos americanos, né? Naquela época você também tinha ali o Dr. Lipke, por exemplo, que era de naturalidade alemã, mas nenhum deles com esse sobrenome. De todo modo, o Lima Barreto está trazendo para a gente uma coisa interessante, né, que é a interação do missionário norte-americano com sotaque pesado, algo que ele destaca bastante, que se utiliza da música, que se utiliza da pregação para fazer adébitos, né, que é uma expressão que ele utiliza. E é muito interessante perceber como ele estava realmente se referindo aos adventistas, né, e não a outro grupo, porque lendo biografias e outros materiais acerca da história do Lima Barreto, a gente consegue perceber que ele vivia no bairro de Todos os Santos, ali, onde também esteve uma das primeiras igrejas adventistas, talvez a primeira do estado, a segunda do Brasil, com absoluta certeza, né? Portanto, uma das primeiras igrejas no Brasil, que é a igreja do Meier. Parte do que a gente hoje chama de Grande Meier era o bairro de Todos os Santos, onde vivia Lima Barreto. Então ele com certeza teve acesso a alguns dos missionários, alguns dos pregadores adventistas que viveram ali naquela região e de alguma forma deixou esse registro. Embora através de uma fonte literária, ele deixou um registro que poderia ser utilizado numa pesquisa. E eu fiz ali algum texto ou outro para o Facebook contando essa história curiosa, mas percebi a necessidade de contar essa história de uma forma mais abrangente. E percebi isso porque sempre fui interessado em história. Eu acho que eu tenho uma grande admiração à história, não só pelo que a gente vai chamar de memória, né? Esse cultivo do passado que é tão presente para nós adventistas, mas eu sempre gostei da história também como área de pesquisa, né? As discussões historiográficas, a metodologia de pesquisa em história, os referenciais teóricos em história, né? Sempre achei interessante o trabalho científico da história e, portanto, me embrenhei em outras fontes e percebi que havia uma história do adventismo brasileiro ainda a ser contada. Primeiro, percebi que ainda há um trabalho muito grande a se fazer. O adventismo no Brasil ele tem sido contado quase que como uma história total, a história do adventismo no Sul. E isso graças ao trabalho pioneiro, em grande parte ao trabalho pioneiro, do pastor Michelson Borges, que no final da década de 90, como resultado da sua dissertação, do seu trabalho de conclusão de curso, faz um trabalho ali que vai mesclar história oral, né? Ele ouviu muitas histórias de filhos, netos de pioneiros adventistas na região de Santa Catarina, e ele elabora um trabalho, né, também se utilizando do que tinha de fontes escritas, né, uma pesquisa muito limitada, dada a falta de tecnologia que a gente tem hoje. Hoje é muito fácil você encontrar os materiais da igreja, os artigos, os arquivos da igreja nos Estados Unidos, os arquivos da igreja digitalizados, não era a realidade daquele tempo, mas ele faz um trabalho pioneiro que a Casa Publicadora vai publicar, né, como A Chegada do Adventismo ao Brasil, que é um livro obrigatório para quem quer entender um pouco da história do Adventismo aqui no Cone Sul. Mas que é um livro que aborda aquilo que o autor conseguiu, né, dadas as limitações daquele tempo, pesquisar. Então existe muito mais história e uma história mais abrangente, de fato, sobre como é o Adventismo em todo o país, né, e não só a inserção dele a partir do Sul, que é a história que acaba sendo muitas vezes contada como história total. Não por falta de pesquisa necessariamente, mas pelo fato de que hoje nós temos mais acesso a fontes historiográficas do que tínhamos no passado. A minha própria pesquisa só é possível pelo tipo de desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. E aí entra, né, o que realmente transformou a minha pesquisa possível alguns anos depois, que foi a plataforma mantida pela Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
o Adventist Archives, né, .com, um site, ou .com, né, os arquivos adventistas, onde você consegue encontrar uma quantidade impressionante de materiais digitalizados sobre a história da igreja. Eu acho importante dizer isso, porque se a minha pesquisa foi viabilizada por essa plataforma, ela também pode ser utilizada por muito mais gente, né? E pode ser cruzada com informações como o próprio acervo online da revista Adventista também disponível, enfim. Nós temos hoje algumas facilidades para pesquisa em fontes documentais que não existiam no passado, que estão à nossa disposição e que podem contribuir, inclusive, para a história de adventismos regionais, né, que nos ajudem a ter uma visão mais abrangente dos desafios, dificuldades e também da superação destes da missão adventista aqui no Brasil. E encontrando informações nos arquivos adventistas, eu pesquisei por década, encontrei centenas de citações ao estado do Rio de Janeiro, e que naquela época, né, a gente precisa pensar que, como a gente conhece o Rio de Janeiro hoje, o estado do Rio de Janeiro é uma criação recente. O estado do Rio de Janeiro, com a configuração atual que nós temos, ele foi criado em 1975. Antes disso, nós estamos falando de dois territórios diferentes, né? Durante o período do Império Brasileiro, o Rio de Janeiro ele era um município neutro, como capital ele tinha um status diferenciado. Então, o território que hoje equivale à capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela tinha um status diferenciado, separado do estado do Rio de Janeiro, que tinha como capital Niterói. Durante algum tempo também teve como capital outras cidades, salvo engano, Petrópolis também foi considerado capital durante algum tempo. Mas com isso era necessário cruzar esses dados, encontrar essas informações e criar uma narrativa. E eu começo a encontrar referências à cidade do Rio de Janeiro, em especial através de relatos missionários, né? Missionários que, antes mesmo da implementação da missão, tinham passado pelo Rio e trabalhado num reconhecimento de campo, né? O Chadwick, por exemplo, vai ser um desses que vai passar pelo Rio de Janeiro e vai escrever uma descrição da cidade, e, em especial, sobre a família Thurston, que é pouco lembrada na história do Adventismo no Brasil, mas foi a primeira família a se estabelecer na cidade do Rio, em 1894, e o seu trabalho ali vai ser um trabalho crucial para o Adventismo em todo o Brasil. Por quê? O Rio ele vai virar o grande entreposto da colportagem. Então, ali vão chegar os materiais que são utilizados não só no Brasil, mas em outras partes da divisão sul-americana. Eles passam pelo Rio, né, chegam no Porto do Rio. Há ali um processo de natureza alfandegária feita a partir do Porto do Rio. O armazenamento realizado pela família Thurston, que vai fazer a gestão desse estoque da colportagem no Rio, dando ali início a uma parte organizada da obra de publicações. Pouco tempo depois, claro, os Thurston vão trabalhar também diretamente com a população carioca, vão trabalhar na evangelização daquela região, e também na cidade do Rio de Janeiro você vai ter a instalação da segunda igreja do Rio, né, que acaba ganhando como título, né, hoje a Igreja do MEI, a segunda igreja adventista do Brasil, e também o início da Casa Publicadora Brasileira, através do periódico Arauto da Verdade, em 1900. E é interessante também pensar que, para além dessa influência do Canosa, do Marco Antônio Canosa, né, hoje produtor da Globo Rio, um jornalista experiente, com passagens por todos os periódicos, né, os grandes periódicos do Rio. Outra coisa que me chamava a atenção é que, mesmo nessas pesquisas que não abordavam a história do Rio, você tinha menções assim à cidade do Rio de Janeiro em algum momento. Ao falar sobre o primeiro periódico, era necessário falar sobre o Rio. Ao falar sobre a segunda igreja organizada, era necessário falar sobre o Rio. Então eu começo a perceber que existia um papel para o Rio em processos de desenvolvimento muito importantes para o adventismo no Brasil, mas que ainda não havia uma história contada, né? E por que não havia uma história contada? Embora eu ainda não consiga responder essa questão, acredito que, em parte, isso pode se explicar pelo fato da dificuldade tecnológica, né? A minha pesquisa, mais uma vez dizendo, ela só é possível
por conta das ferramentas que nós temos hoje de gestão e tecnologia da informação que possibilitam esse acesso mais facilitado às fontes, embora ainda assim muitas vezes afetado e precário. Esse trabalho ele vai acabar acontecendo e ele vai efetivamente me motivar a escrever um trabalho sobre isso. Era necessário um trabalho que contasse a história do Adventismo no Rio. E eu percebia, e à medida que a minha pesquisa segue e caminha, eu tenho consolidado essa convicção. O Adventismo no Rio ele é importante para que nós tenhamos em vista por algumas razões. Tá? E uma dessas razões é que, ao olhar para o Adventismo no Rio e perceber que, inclusive, ele é pioneiro no Brasil, a gente tem a visão do que é o desafio da evangelização das grandes cidades. O evangelismo que acontece no Sul, o desenvolvimento da igreja no Sul, ele tem uma característica comum ao protestantismo de missão no Brasil, que é o de um processo muito mais avançado nas regiões de interior. Né? E eu acredito, há um trabalho muito interessante sobre isso, do Wendel Lima, que foi editor da Casa Publicadora Brasileira, editor assistente da revista Adventista durante muitos anos, hoje é professor do ensino superior aqui no UNASP Campus Engenheiro Coelho. Ele faz um trabalho a partir da cidade de São Paulo, pensando sobre a discussão da tensão campo-cidade, que é muito importante, né, quando a gente pensa em história adventista. Ainda hoje, a questão da tensão campo-cidade, ela tem sido utilizada por movimento dissidente como uma pauta muito importante, né, o abandono das cidades, o deixar as cidades. E eu percebo que no Adventismo a gente acaba tendo uma visão que, de fato, é uma visão negativa sobre as cidades, mas que às vezes vira uma visão demonizada das cidades. Eu percebo que muitas das dificuldades que nós temos de pregação no contexto urbano vêm dessa resistência às cidades, e o que para nós hoje representa um desafio como igreja, porque nas cidades está a maior parte da população brasileira. Sem pensar nas cidades, a gente não consegue pensar em evangelismo efetivo para as grandes massas. Né? As pessoas, a gente estudou em geografia o êxodo rural, as pessoas saíram do campo e têm cada vez mais saído do campo em direção às cidades, buscando melhores condições de vida, nem sempre consolidadas, mas esse é um movimento que tem acontecido no Brasil de forma muito intensa desde a década de 1960. Então, eu percebia que, ao escrever uma história sobre o Adventismo no Rio, nós conseguiríamos perceber, nós conseguiríamos ver, e eu tenho sido motivado por essa convicção, de que nós conseguimos perceber que vários dos desafios que a igreja tem não são desafios que deveriam ser atribuídos, como muitas vezes a gente faz, ao pós-modernismo, ou deveriam ser atribuídos à secularização, mas eles deveriam ser atribuídos à própria complexidade da vida na cidade. Né? O fato da igreja ter avançado muito no interior tem razão, tem motivo de ser. É o fato de que no interior as coisas funcionam de uma forma um pouco mais simples. Nessa foto, essa é uma foto bastante interessante que tem na nossa tela, vocês vão perceber uma das primeiras imagens que eu consigo encontrar durante essa minha pesquisa de membros da igreja, né, membros da igreja do Rio. Você vê aí na própria legenda da Review and Herald, essa foto foi publicada na edição de novembro de 1907. Olha só quanto tempo essa foto tem. É uma foto que a gente poderia dizer assim, perdida no histórico, e essa é a segunda foto que eu mencionei para vocês que traria. A gente consegue perceber aí um pouco dos membros da igreja. Ali é possível reconhecer um ou outro missionário que atuava na cidade nessa época, e isso mostra para mim com muita renovou, né, renova a cada dia um interesse em compreender as circunstâncias do desenvolvimento da igreja ali no Rio de Janeiro. Eu percebo, e isso é um fato amplamente reconhecido, né, quando a gente pensa na historiografia adventista, ou melhor, colocando na memória adventista, o papel de trazer à memória os pioneiros, né,
os pais da fé como sendo eles motivadores de chegarmos aonde estamos como igreja. E eu acho que uma das grandes vantagens que a pesquisa do Adventismo regional, não só a minha pesquisa, mas você tem, por exemplo, a pesquisa do. Você tem uma pesquisa interessantíssima sobre a inserção do Adventismo na Paraíba, do Daniel Firino, esse é o nome dele. Eu acho que essas histórias elas nos ajudam, gente, elas nos motivam a movimentar a igreja para reconhecer um legado que está em suas mãos. Né? O Adventismo do Sul ele tem feito isso com muita ênfase, e eu penso, né? Essa história motivou, né, pais a enviarem seus filhos para o seminário. A gente pode pensar em muitos nomes do Adventismo que foram se tornaram líderes relevantes para a igreja no Brasil, compreendendo, né, e abraçando esse papel da memória, uma memória que vai sendo transmitida de geração em geração. Então, eu acredito que a maior contribuição que esse meu trabalho em curso tem a dar, é despertar na Igreja do Rio, que é uma igreja com dificuldades severas, dificuldades sui generis, que não são encontradas em outras partes do Brasil, a também se perceber como parte de um movimento pioneiro que precisa ser cumprido, né? Que precisa ser abraçado. A Igreja no Rio ela tem contribuições muito importantes, mas nem sempre reconhecidas pelo Adventismo no Brasil. Acho que essa é uma outra contribuição interessante. No Rio, você tem o surgimento de organizações importantes da igreja. A Voz da Profecia foi sempre administrada a partir do Rio de Janeiro. No Rio surge também a Novo Tempo, a Rede Novo Tempo, que só vai ser transferida aqui para São Paulo, para Jacareí, em 2007. Ou seja, há profundas contribuições da igreja dadas a partir do território do Rio de Janeiro, uma das primeiras rádios Novo Tempo, Rádio Teresópolis, também ali na região do Rio de Janeiro, ou seja, uma contribuição assim muito efetiva, muito real. Momentos históricos recentes, né, para a história do Adventismo mundial também acontecem no Rio, por exemplo, a aprovação do documento Métodos de Estudo da Bíblia foi resultado de uma reunião do BRI, né, do Comitê do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral, realizada no Rio de Janeiro. Na década de 80, um evento que aconteceu na década de 80, também na década de 80, as discussões sobre a importância de um fortalecimento na ênfase da discussão da comunicação adventista também acontecem no Rio de Janeiro, inclusive acontecem, curiosamente, no Meier, num teatro, hoje o Centro Cultural João Nogueira, ali no Meier, que era o bairro onde viveram vários dos pioneiros adventistas, onde está a segunda igreja adventista do Brasil até hoje. Então, eu acredito que essa pesquisa ela tende a fortalecer a identidade do adventista carioca e fluminense, não só o carioca, mas a gente está falando sobre cidades como as cidades da região serrana, que vão ter o adventismo bem cedo, pouco depois da chegada na cidade do Rio, né, no subúrbio do Rio. Estou falando de Petrópolis, estou falando também do outro lado da Baía de Guanabara, de Niterói, que até pouquíssimo tempo atrás era sede da União Sudeste Brasileira, antiga União Este Brasileira, que cuidava da Igreja do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. A gente tem instituições aí já chegando perto da década de 40, que é onde se conclui a minha pesquisa, importantes para o adventismo brasileiro, como o Hospital Adventista Silvestre, ainda hoje um hospital de referência, ali no Cosme Velho, na Zona Sul Carioca, com uma vista maravilhosa para a Baía de Guanabara. Também ali, como os cariocas dizem, no sovaco do Cristo, né, bem pertinho, um pouquinho abaixo do Cristo Redentor. A gente vai ter também um Instituto Teológico Adventista, que vai ser a segunda instituição de formação para o ensino superior no Brasil, onde passaram grandes nomes da teologia adventista para ali dar aula. Hoje o ITA, Instituto Teológico Adventista, é o IPAI, que é um colégio de ensino médio, mas se inicia ali um processo de formação teológica que depois
vai ser transferido para o ENA, em Pernambuco, e logo em seguida, alguns anos depois, para o UniAN. Então, a parte do ensino superior adventista também passa pelo Rio de Janeiro. Então, para um estado que hoje tem fortes desafios missionários, mas também grandes oportunidades, a maior abrangência de audiência da Rádio Novo Tempo hoje está no Rio de Janeiro, com a recente compra da Rádio Novo Tempo do Rio de Janeiro, sediada no prédio da Associação Rio de Janeiro, mas transmitindo para quase todo o Grande Rio, com um potencial de audiência que passa de 9 milhões de pessoas. É uma coisa assim, são coisas assim que nos ajudam, né, a pensar sobre as contribuições da Igreja Adventista para o Rio e para o desenvolvimento do Adventismo no Nordeste do Brasil, né, através da antiga União Oeste, que cobria o território onde hoje funciona a União Leste, onde funciona a União Nordeste. E de onde também vieram grandes nomes do Adventismo. Muitos líderes passaram pelo Rio de Janeiro, grande parte da contribuição musical da igreja passa pelo Rio de Janeiro, e eu acredito que essa história precisa ser melhor contada. Acho que o meu trabalho, claro, com todas as limitações do que é uma dissertação de mestrado, vai fazer uma leitura en passant disso, mas o meu objetivo é que ele tenha a capacidade de trazer um pouco dessa memória e apresentá-la aos irmãos da igreja, mas também tem a capacidade de fazer o que o trabalho de um bom historiador precisa ter, que é reflexão, é problematização, é uma leitura mais séria, responsável, cuidadosa das circunstâncias que envolvem esse processo de inserção da igreja no Rio. E eu acredito que essa vai ser uma contribuição útil por todos os motivos que mencionei antes. E tenho alguns sonhos, e enquanto gravo esse vídeo, ainda faltam alguns bons meses, né, de mestrado, mas eu diria a vocês que, ao final desse projeto, eu gostaria que nós tivéssemos uma consciência historiográfica mais aprofundada do Adventismo no Brasil, tendo em vista o desenvolvimento dele nos mais diferentes contextos. Esse é um objetivo. Eu gostaria, de forma mais específica, que o Rio conseguisse abraçar com paixão esse legado deixado pelos seus pioneiros, sejam os missionários, sejam os primeiros crentes, todo o legado de abnegação, de abdicação, de compromisso com a missão. Eu gostaria que a minha pesquisa conseguisse circular no meio acadêmico, sendo, de alguma forma, útil para que projetos de história e memória da igreja sejam pensados com mais profundidade, mas eu gostaria que ela circulasse entre os membros, né? O meu objetivo ao final, depois da minha defesa, se o Senhor assim permitir, mesmo durante o doutorado que eu já postulo, eu gostaria de ter um livro de forma mais simplificada, com um texto mais interessante, mais jornalístico, à luz do que o pastor Michelson Borges fez, né, no livro publicado pela Casa Publicadora, para que os irmãos da igreja, para que os líderes da igreja no Rio, os pastores, eles sejam motivados por essa memória, por esse reacender da chama da memória. Acho também que eu ficaria feliz em ver novas pesquisas sendo produzidas, refutando e respondendo questões que eu tenha levantado equivocadamente, mas também, e isso é um outro ponto que eu também quero em algum momento lidar, e talvez se um dia eu tiver a oportunidade de voltar para o Rio, isso poderia ser feito de modo mais abrangente, mas se eu não puder fazer, que alguém faça, que nós tenhamos um cuidado maior com a história oral. Né? Na minha pesquisa eu só vou usar a história documental, eu vou usar o que está escrito, e isso tem limitações. Não tenho condições de ouvir quem já partiu, mas existem histórias fantásticas a serem registradas, e hoje nós temos ferramentas muito boas para isso. Nós temos
Por exemplo, a gente está utilizando aqui uma ferramenta de videoconferência, né? Nós temos facilidade de ter um celular que grava durante muito tempo, microfones baratos com boa qualidade de áudio para registrar os membros idosos da igreja que ainda estão com uma memória lúcida para contar histórias. Eu encontrei, inclusive, um membro da igreja da década de 1940, nascido na década de 40, que já tem a saúde debilitada, mas está com a cabeça muito boa, e ele tem lembranças da igreja, né, de Ricardo de Albuquerque, que dentro da minha pesquisa foi uma das 10 primeiras igrejas plantadas ali no Rio de Janeiro, e tenho tido muita dificuldade para conversar com ele, mas se Deus quiser a gente ainda vai conseguir. Eu acredito que para além da década de 40, até onde a minha pesquisa vai, existem pesquisas a serem feitas sobre a década de 60, quando vai surgir, por exemplo, a igreja de Botafogo, período longo que a voz da profecia fica no Rio de Janeiro. Gente, tem muita história para ser registrada, história que não está no papel, mas que está na memória de muita gente, que precisa ser transcrita, precisa ser gravada, para que a gente tenha a possibilidade, se Jesus não voltar daqui 30 anos, a gente poder olhar para esse passado, que para nós hoje é muito imediato, década de 80, década de 70, mas poder fazer trabalhos e pesquisas sobre esse período. E olha, eu falei muito sobre motivação e memória aqui, mas eu queria encerrar minha fala trazendo à sua memória uma outra questão. Para além da memória, a preservação dos atos de Deus na história, esse cuidado com ter os testemunhos sendo ouvidos e respeitados, isso me chama a atenção até para o cuidado de gente mais jovem. Eu estou com 28 anos hoje, de nós termos essa atenção para ouvir os mais velhos, de ter o cuidado de registrar o que eles falam, né? Dar espaço para eles. Embora exista muito conflito geracional, é importante respeitar quem veio antes e ouvir quem veio antes, especialmente sobre as memórias. Eu acredito também que nós precisamos investir mais fortemente. Eu espero que o meu trabalho, seja agora no mestrado, seja no futuro com o doutorado que eu pretendo cursar, que nós tenhamos também um cuidado com a história adventista. A história, ela nos ajuda a ter uma visão mais crítica sobre o passado. E ter uma visão crítica sobre o passado não significa ter uma visão cínica do passado. Significa apenas reconhecer que Deus age em circunstâncias que são historicamente e socialmente possíveis. Deus age, ele quebra expectativas, ele realiza milagres, mas ele realiza isso enquanto caminha com o seu povo. E, portanto, a análise mais apurada das condições sociais em que a igreja se insere e se desenvolve nos ajudam a pensar de forma mais séria sobre como nós podemos evangelizar de forma eficaz hoje. E aí eu retomo a discussão sobre a missão urbana. Hoje nós já ganhamos a consciência de que precisamos investir e trabalhar sério com a missão urbana. Mas olhar para o passado da missão urbana pode nos ajudar a fugir de alguns mitos que nós talvez estejamos desenvolvendo com a melhor das intenções, mas que efetivamente talvez não resolvam o problema da igreja nas grandes cidades. Acho que para pensar o trabalho da missiologia, o trabalho da história feita com responsabilidade, feita com seriedade, feita com metodologia, feita com referencial teórico, feita com muito suor, com revisão bibliográfica, com reconhecimento de trabalhos anteriores, inclusive de outras denominações, pode nos ajudar a pensar a missão de forma mais responsável, da mesma maneira que a preservação da memória nos motiva a ter o ímpeto do movimento adventista que precisa estar vivo. Então, se o meu trabalho puder dar uma contribuição, tanto na história, quanto na memória, tanto na motivação, quanto na problematização e no processo de planejamento da missão, eu vou estar muito satisfeito. Espero que isso seja útil para a igreja, não só a igreja do Rio de Janeiro, mas também para a igreja do Brasil. Doutor Francisco, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí, não das conclusões,
mas do processo que parcialmente está se desenvolvendo da minha pesquisa. Querido Deus que estás nos céus, nós queremos te agradecer por esta palestra, que mostra a importância do estudo da história da Igreja Adventista no Brasil. Que o Senhor continue abençoando o Davi em seu trabalho como mestrando de teologia e que o resultado de suas pesquisas possam esclarecer, daqui a algum tempo, mais detalhes sobre as origens do Adventismo no Rio de Janeiro. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixe também seu comentário para que possamos estar tendo uma percepção mais adequada da sua opinião sobre o nosso trabalho nesse canal. Lembrando que, para cada like que você deixa no vídeo que assiste, o algoritmo do YouTube automaticamente faz a divulgação do vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Obrigado por sua atenção e até o nosso próximo vídeo.